Leitura do livro A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, de Sophie Hellinger, segunda edição, volume 1, Tagore Editora. Capítulo 1, Prefácio, Dr. Rutger Rogol. O psiquiatra, neurologista e psicoterapeuta Dr. Rutger Rogol é amigo próximo e de longa data de Bert Hellinger e um dos mais importantes analistas transacionais. Em 1990, visitei Bert Hellinger em sua casa em Eiring, no distrito de Berchtesgadener Land, na Baviera, Alemanha, para trocar com ele sobre métodos psicoterapêuticos. Rapidamente ficou claro que em Bert, mais uma vez, efervescia uma profusão de ideias, pensamentos e revelações. Isto foi tão estimulante que perdemos a noção do tempo e do espaço, e eu lhe perguntei espontaneamente se ele não teria vontade de colocar toda esta riqueza de pensamentos e de descobertas no papel. Seria uma lástima se tudo isto ficasse somente entre nós, como base de discussão. Estas ideias teriam que ser levadas para o mundo. Eu lhe expliquei que eu teria prazer em auxiliá-lo com este trabalho, ainda mais que, na época, eu dispunha de um bom contato com a editora Herder Verlag. Além disto, eu gravara muitos dos seus seminários em fita. Sugeri que poderia ser transformado em um ótimo livro. Bert olhou para mim por um tempo e depois respondeu muito sério. Não, ainda não está maduro para ser publicado. Eu trabalho fenomenologicamente, ou seja, no aqui e agora. O que eu digo hoje, amanhã já pode ser completamente diferente. Tampouco a minha oferta de assumir o trabalho para uma publicação persuadiu. Isto me entristeceu muito, porque achava que era lamentável que outros fossem privados destes pensamentos maravilhosos. Por isto mesmo, fiquei muito feliz quando soube que Sophie, a esposa de Bert e com quem ele desenvolveu a nova constelação familiar, agora, 25 anos mais tarde, voltaria a explicar os fundamentos da constelação familiar clássica em um livro. Um resumo sistemático das compreensões que serviram de alicerce para a constelação familiar clássica de Bert também é importante, porque nesse meio tempo essas compreensões passaram a ser respeitadas e aplicadas em todo o mundo. Este livro pode ser de especial interesse tanto para aqueles que querem aprender a constelação familiar, quanto para os que procuram outro tipo de solução para seus problemas. Trata-se literalmente de um livro didático. Bert Hellinger começou sua carreira de terapeuta como facilitador de dinâmicas de grupo. Naturalmente, ele se interessava por processos nas relações interpsíquicas, ou seja, que ocorrem entre indivíduos, e intrapsíquicas, que são as interações entre certos aspectos da personalidade em um indivíduo, divisão terapêutica do eu. Ele encontrou muitos estímulos nos novos métodos terapêuticos procedentes da psicanálise clássica, que foram desenvolvidas em grande parte na década de 1960 nos Estados Unidos e que por volta de 1970 também chegaram à Europa. A terapia familiar conjunta, Virginia Satir, o psicodrama, de Jacob Levi Moreno, a análise transacional, de Eric Berner e a PNL. No início da década de 1970, o próprio Bert Hellinger foi várias vezes aos Estados Unidos para adquirir essas formas terapêuticas e também para estudar outras, tais como a terapia primal, de Arthur Janov, e especialmente a terapia familiar sistêmica, de Ruth McClendon, Lelis B. Cadiz e a hipnoterapia de Milton Erickson. Bert Hellinger não apenas transferiu simplesmente esses novos impulsos adquiridos, mas os integrou ao seu construto teórico já existente, que consistia de associações filosófico-teológicas geniais e que podia ser resumido em frases típicas de sua autoria como sabedoria é conhecimento a serviço da vida. Daí surgiu o método Hellinger, que logo ganharia notoriedade. Por força da eloquência, das confrontações audaciosas e das afirmações quase que apodíticas de Bert Hellinger, o método questionava e até revirava do avesso alguns dogmas psicológicos. Muitas vezes, ele questionava as afirmações feitas já no curso seguinte, gerando alguma confusão. Também podiam ser tão afiadas a ponto de tirar o fôlego,
Você vai morrer, por exemplo. Só quem não tem nenhum medo é capaz de trabalhar com tal segurança espantosa. E do que teria medo? Bert Hellinger não se afiliou a nenhuma associação profissional que poderia lhe impor qualquer tipo de regras. Ele trabalhava livremente, plenamente concentrado no que acontecia no presente, sem se deixar impressionar por teorias, modismos ou vaidades. Eu trabalho fenomenologicamente, eu somente vejo e digo o que é. Com isto, ele permanece na autenticidade e, sem fazer uso de qualquer jargão psicológico, obriga clientes à sua autonomia para além da psicoterapia, em uma abordagem transterapêutica. Seu espírito brilhante servia de caldeirão para experimentos sempre novos, ideias e estímulos, agora trabalhando junto com Sophie. Era somente uma questão de tempo para que, neste vibrante campo do trabalho dinâmico do casal Hellinger, sua própria especificidade se consolidasse. Bert Hellinger foi incentivado por tia Skinpolder, professora titular da cadeira de psiquiatria infantil e de adolescentes em Hamburgo. Ela tivera a ideia de, literalmente, corrigir o deslocamento mental, de modo que os pacientes voltassem a ocupar um bom lugar. Agora, Bert Hellinger, este inovador dos métodos terapêuticos até então existentes, podia reunir todas as suas inspirações, ideias e experiências em uma novidade única e fascinante, sua constelação familiar. Repentinamente, muitas incongruências podiam ser explicadas e solucionadas, como as encontradas na análise de script, introduzida por Fanita English. Histórias preferidas, às vezes, permitem deduzir temas de vida para o indivíduo, como, por exemplo, a frase "uma mulher tem que sair de casa". Ao contrário do que se pode pensar, esta frase não foi descoberta para uma mulher, mas para um homem que estava verdadeiramente tomado por esta declaração feminina. Ao ser perguntado, revelou que seu pai tinha uma filha de uma relação anterior ao casamento. Por motivos de segurança pessoal, esta filha ilegítima havia sido dada para adoção. O paciente nunca vira ou tivera contato com esta meia-irmã. Como isso pode ser? Outras revelações igualmente surpreendentes ocorriam constantemente e praticamente se tornaram a marca registrada do trabalho de Bert Hellinger. Críticas segundo as quais a constelação familiar já existia muito antes de Bert Hellinger, vêm de países de língua não alemã e residem na infeliz tradução do termo alemão, em tradução literal configuração familiar, por constelação familiar. Desde Alfred Adler, este termo era usado de forma não específica na maioria dos métodos psicoterapêuticos supracitados para descrever o foco nas relações interpessoais no âmbito psicossocial e familiar. Semelhante ao que ocorre com seus sinônimos interação, transação, formação, construção, interrelação ou esculturas. Mesmo no alemão, o termo foi usado com outro significado. Uma solução menos confusa seria mantê-lo no original, tal como se faz com o termo terapia gestalt, de Fritz Perl, que é compreendido em todos os idiomas. Há pouco, Bert me contou, entusiasmado, as novas ideias que Sophie inspirava nele, e isto praticamente todos os dias. Isto mostra que ele ainda não se cansou de testar novas ideias e descobertas. Como ele diz tão bem, juntos trilhamos novos caminhos. Antes era eu quem liderava, agora Sophie vai à frente e eu sigo. Ordem do amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião,
que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida, ela atua, mesmo que não a entendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós a exploramos como o sentido e a alma, por seus efeitos. Bert Hellinger. Paramos um minutinho para a gente poder fazer uma revisão daquilo que foi dito pelo Dr. Rüdiger Fogor, que eu espero que todos que possam ir à Alemanha possam conhecer o trabalho desse analista transacional, gestaltista, realmente um psiquiatra, neurologista e psicoterapeuta fantástico. Que nós tivemos a oportunidade de ter uma breve apresentação do seu trabalho no ano que vem, que hoje, esse ano, né, vai abrir o Training Camp na Alemanha. Então, é muito interessante a maneira como ele relata a história do Bert Hellinger, mesmo porque ele viveu, como vocês podem observar, desde o início essa história, né? Nós sabemos, através do vídeo da biografia do Bert Hellinger, que foi no ano de 1990 que ele teve o contato com aquilo que na Alemanha se conhecia como Familienaufstellung, que foi através dessa psiquiatra infantil e de adolescentes, né, professora titular da cadeira de psiquiatria infantil, a doutora Thea Schuffer, em Hamburgo. Muito bem. Outras coisas que eu acho importantes mencionar. O que vem a ser esse livro? Né? Esse livro, nesse prefácio, foi muito bem explicado pelo Dr. Rüdiger, que ele é um resumo sistemático e didático do que são as constelações familiares. Então, de uma certa maneira, esse livro da Sophie, ele é uma revisão dos livros iniciais do Bert Hellinger, da Simetria Oculta do Amor, do Ordens do Amor, né? Então, ela fez uma revisão dessa literatura e nos oferece um panorama dos fundamentos da constelação familiar, chamada por ela aqui de clássica. Bert Hellinger começou a sua carreira de terapeuta como facilitador de dinâmicas de grupo. Então, ele, como mostra Dr. Rüdiger, ele se interessava pelas relações interpessoais. Depois ele foi se especializando, por exemplo, com a psicanálise e passou a se interessar também nas relações intrapsíquicas. E hoje nós tivemos a oportunidade de estar lendo o capítulo inicial do A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, onde ele vai citando todas essas abordagens que ele vai se aprofundando, que aqui são citadas de maneira genérica pelo Dr. Rüdiger, mas que são também importantes para que a gente possa citar aqui. Vários métodos terapêuticos procedentes da psicanálise clássica, que em grande medida foram constituídos na década de 1960 nos Estados Unidos, que também chegaram à Europa na década de 70, e ele cita o trabalho da Virginia Satir, da terapeuta Virginia Satir, que ele coloca o nome em inglês, Family Conjoint Therapy, o psicodrama, do Jacob Levy-Moreno, e a análise transacional do Eric Berne e a PNL. Além disso, ele também cita a terapia primal, de Arthur Janov, e a terapia familiar sistêmica, da Ruth McClendon e da Leslie B. Cadiz, e a hipnoterapia de Milton Erickson. E no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, ele vai colocar de uma maneira mais esclarecida, um pouco menos resumida, o que foi que ele recebeu de cada uma dessas abordagens. E mostrando que quando ele chegou para conhecer a terapia familiar sistêmica, ele já tinha passado por um longo caminho pessoal. E aqui outra coisa muito importante que vocês precisam ter com vocês, na hora de poder explicar o que são as constelações familiares, o que não são as constelações familiares, qual é a sua origem, entender isso que está dito nesse próximo parágrafo. Bert Hellinger não apenas transferiu simplesmente esses novos impulsos, mas os integrou ao seu construto teórico já existente, que consistia de associações filosófico-teológicas geniais e que podiam ser resumidas em frases típicas de sua autoria, como sabedoria é conhecimento a serviço da vida.
Então, poderíamos inclusive dizer que a Hellinger ciência é uma ciência, é um conhecimento a serviço da vida. E nisso é importante entender que o todo é maior do que a soma das partes. Então, eu não posso dizer que a constelação familiar Hellinger, ela é um pedacinho de psicodrama, um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, um pedacinho daquilo outro. Não. Ao tomar conhecimento de todas essas abordagens, ele construiu algo novo, a sua constelação familiar, como o Dr. Rudiger coloca aqui, na próxima página, né? Que é uma abordagem transterapêutica na compreensão dele. Ou seja, que se constitui entre várias abordagens. E isso é uma maneira muito importante de compreender e de perceber o que é a constelação familiar hellingeriana e de que maneira que nós aqui dentro da Hellinger Schule consideramos que ele é o criador dessa constelação familiar. Justamente porque não é uma soma de muitas partes e nem tampouco o resultado de um desenvolvimento linear de muitas abordagens. É algo que ele somou em si mesmo e, em grande medida, foi recebendo através desse processo, desse caminho fenomenológico de contato com a realidade, do seu próprio processo pessoal de purificação, de transformação, de caminho de volta para os seus próprios pais e, ao mesmo tempo, que também adquiriu da realidade, do campo espiritual, por meio de um processo meditativo, de intuição, de contato com a realidade espiritual. Então, quando nós estamos falando da fonte da constelação familiar hellingeriana, nós não estamos falando apenas de um conjunto de conhecimentos que vieram por meio de diversos aportes, mas nós estamos falando de uma abordagem transterapêutica ou de uma abordagem transfilosófica, ou seja, de algo novo que surgiu e que é maior do que a soma de suas partes e que foi desenvolvido, criado, desenvolvido, descoberto por Bert Hellinger, por esse caminho fenomenológico do conhecimento e, em grande medida, pelo seu contato meditativo com esse campo espiritual. Pois bem, além disso, o Dr. Rudiger nos leva a compreender de que maneira, quando Bert Hellinger foi introduzido e incentivado pela doutora Thea Schöffender a utilizar as constelações familiares, né? E de que maneira ela as utilizava como uma maneira de que os pacientes pudessem voltar a ter uma posição confortável dentro da sua família, ou seja, havia na compreensão dela um deslocamento mental, então ela proporcionava por meio das constelações familiares que os seus pacientes pudessem retornar a um lugar confortável dentro da família. E aí, então, ele também, com a constelação familiar, como vocês podem ver, também levaram Bert Hellinger a novas explicações e soluções para o script de vida, que ele conheceu e trabalhou dentro da análise transacional, e aqui o Dr. Rudiger coloca o nome não do Eric Bert, criador da análise transacional, mas que coloca o nome da senhora Fanita English como sendo uma pessoa que introduziu Bert Hellinger nessa abordagem. Na próxima página, nós temos algo importantíssimo. Críticas, segundo as quais a constelação familiar já existia muito antes de Bert Hellinger, vem de países de língua não alemã e residem na infeliz tradução do termo alemão Familienaufstellung, em tradução literal, configuração familiar, por Family Constellation, constelação familiar. Então, isso é um contexto histórico importante que nós, alunos e professores da escola Hellinger, precisamos ter claro, né, que esse termo, dentro da língua alemã,
Ele era empregado desde Alfred Adler, de forma não específica, na maioria dos métodos psicoterapêuticos, para descrever o foco nas relações interpessoais no âmbito psicossocial e familiar, com sinônimos como interação, transação, formação, construção, interrelação ou esculturas. Ele cita aqui esse livro, vocês podem adquirir esse livro, podem baixar esse livro para o Kindle, do Walter Tolman, Familien Constellation, Munich, Familien Constellation, Munich, 1965, para que vocês que possam ter interesse sobre isso, possam entender qual era a concepção que se tinha do termo constelação familiar, como vocês podem observar na década de 60 na Alemanha. Tá? E aqui uma outra consideração importante, também uma solicitação da nossa diretora, Sophie Hellinger, que na medida do possível nós possamos começar a utilizar o termo em alemão. Não o termo constelação familiar, mas o termo Familienaufstellung. Porque, assim como o termo Gestalt, que nós utilizamos em todas as línguas, é como se fosse preservar o conteúdo, o conceito, o significado original da palavra alemã de Familienaufstellung. E sobre isso também gostaria apenas de acrescentar algo importante. Sophie Hellinger foi a pessoa que subiu ao palco com Bert Hellinger. Foi a esposa, foi a companheira, quem ele levou para dentro do seu trabalho. E que durante muito tempo, não apenas foi sua aluna, sua companheira, mas que com o passar do tempo foi se tornando também a diretora da escola Hellinger, que surgiu, inclusive, antes do seu casamento, efetivamente, com Bert Hellinger, como vocês podem ver na história da escola. E com o passar do tempo, foi recebendo do próprio Bert Hellinger a condução dos trabalhos. E aqui no final ele diz de uma maneira muito clara, né, que juntos trilhamos novos caminhos, antes era eu quem liderava, agora a Sophie vai à frente e eu sigo, o que é natural. Ele tem 93 anos de idade e merece poder descansar e conduzir também desse lugar.